Então, pessoal, a gente vai falar hoje sobre o exame oftalmológico, né? Que bom que a gente está retornando aí. É, Felizmente, ainda esses contratempos todos que a gente está tendo, ninguém imaginava que isso fosse durar tanto tempo, né? E na situação que a gente está agora ainda, as coisas bem ruins, né? Mas ao que tudo indica, a gente deve ter alguma melhora aí, até pelo menos até o final do próximo mês. Fé em Deus. E que para que a gente consiga consolidar melhor as nossas atividades, né? A gente teve um ano que a gente teve dificuldade em fazer as atividades da gente. Esse ano a gente ainda está meio travado, né? Pegou o início do período agora, não está do jeito que a gente quer, mas vamos tentando fazer para não deixar a coisa morrer, né? E aí que a coisa passa a engrenar direitinho. Então a gente vai falar hoje sobre o exame oftalmológico. Eu tentei falar de uma forma que fosse uma coisa bem pro generalista, né? Não pegando o exame oftalmológico pro especialista, tá? Então eu tentei pensar, deixar de uma forma mais genérica. Então, aí a gente tem o quê? A gente tem vários quadros que vocês podem se deparar no dia a dia de vocês. Seja no consultório, né? Vocês estiverem atendendo num, numa unidade de saúde da família, seja no próprio pronto atendimento, no pronto-socorro, numa UPA, vocês podem acabar se deparando com essas situações. Às vezes vocês vão conseguir resolver de forma rápida, né? Vocês encaminham e aí conseguem a vazão para aquele paciente. Só que outras vezes vocês podem estar num lugar bem longínquo que vocês ao menos vão ter que saber orientar muito bem os pacientes, né? Então aí a gente atende desde as crianças, né, até o paciente mais idoso. Então a gente tem todo esse pool aí de pacientes para conduzir. E isso desde queixas muito agudas, né? Então às vezes ele vai chegar para você falando que isso aconteceu hoje ou aconteceu há algumas horas, até aquele paciente que vai dizer que a visão foi perdendo aos poucos, foi diminuindo lentamente e agora ele resolveu procurar assistência médica, né? Então, pode ser aqui um RN que a mãe está falando que ele está com o olho vermelho, o RN tem 10, 20 dias de nascido, está com uma semana que está com o olho vermelho e irritando, dando secreção. Esse outro está com 6 meses e inflamou o canto do olho. Esse teve que internar porque está com esse edema grande na pálpebra, né? Que fortemente sugestivo de um caso de celulite orbitária. Esse outro teve uma mordida por cachorro. Esse a mãe notou que o reflexo, quando foi tirar a foto, a foto saiu com a cor diferente do olho. Esse caiu sabão no olho. Essa outra, esse quadro aqui é um quadro muito característico de herpes zoster, né? Ele, ele pega realmente, ele pega aqui só a hemiface da paciente, né? Com essas vesículas aqui, e quando essa vesícula ela atinge a ponta do nariz, muitas vezes isso é sinal preditivo que a gente pode estar diante de um quadro também de uveíte herpética. E esse outro paciente com um quadro de catarata, né? Então veja que a gente tem uma gama aí isso quando o paciente já adentra no seu consultório, a gente já vai ligando aí um monte de diagnóstico diferencial, né? Para que a gente consiga fazer uma anamnese de forma bem precisa. Então, esse paciente chegou para você, né? A gente sabe que é difícil para o generalista ter uma tabela, né, para fazer essa medida da acuidade visual, né? Então, aqui a gente está tendo principalmente esses projetores, isso a gente não encontra no consultório geral. Uma tabela até que a gente pode ter no consultório
do médico generalista, né? Então, você às vezes deixar uma tabela lá na parede, você pode até estimar a acuidade visual daquele paciente, apesar de que às vezes ele não vai estar com óculos, né? Então, quando a gente vai fazer essas medidas de acuidade visual, o ideal é que ele esteja com a melhor visão corrigida dele, para que a gente saiba estimar melhor a acuidade do paciente. Só que às vezes a gente pode fazer isso também com a visão de perto. E para isso a gente tem alguns dispositivos, mesmo de celular, que tem uma tabela que a gente consegue medir essa visão de perto e pode ao menos estimar a visão do paciente para longe, né? Então dá para a gente ter uma ideia, lembrando que para perto o paciente tem que estar com a adição dele, né? Então não adianta você pegar às vezes uma pessoa de 50 anos e pedir para ela ler lá a tabelinha do celular, né, uma tabela de acuidade visual para perto, se ela não está com a correção dela, né? Se ela não está com a adição dela por conta da presbiopia. Então, lembrar disso. Então, vocês também, é importante, como médicos generalistas, vocês podem ser peritos, né? E o perito, às vezes, ele tem que decidir se vai afastar o paciente, se vai aposentar mesmo o paciente. Tudo isso, muitas vezes, leva em conta a medida de acuidade visual. Essa medida, ela pode ser feita, ela pode ter várias notações, né? Então, a gente tem a notação de Snellen, a gente tem a notação decimal, a gente tem a notação que a gente chama logmar, né? Então, tem várias formas. Geralmente, vocês devem estar mais acostumados a ver a notação que a gente chama de Snellen, né? Ela leva em consideração pés. Então, é quando você fala lá que o paciente tem 20/20, 20/40, 20/80, tá? Esse 20 aí é a distância do exame, você chama de 20 pés. É a distância em que o paciente está realizando o exame em relação à tabela que ele está vendo, né? A parede onde está sendo projetada a tabela, tá? E no denominador, por exemplo, 40, 20/40, por exemplo, 20 é a distância do exame, o 40 seria onde uma pessoa tida como normal, ela conseguiria estar vendo aquele optotipo, tá? Então, se a pessoa só lê, por exemplo, esse R grandão aqui, e a gente considera que isso seja, por exemplo, 20/200, o que significa? Essa letra E é uma letra muito grande, é um optotipo muito grande. Então, se esse paciente só enxerga essa letra E, é sinal que a visão dele está comprometida. Uma pessoa tida como normal, ela enxergaria, como essa letra é muito grande, ela enxergaria essa letra a 200 pés de distância. Quer dizer, eu posso estar muito distante e eu ainda assim consigo ver aquela letra. Ao contrário dessa pessoa que está doente, né? Então, ela só consegue enxergar essa letra na distância do exame, que seria os 20 pés. São daí o 20/200, tá? E aí a gente tem as conversões, a gente divide, a gente tem a notação decimal, que seria 0,1, e a notação logarítmica, que aí é uma outra transformação que a gente faz para ter o valor do logaritmo. Essa notação logarítmica do logmar ela é muito importante para os trabalhos. Então, se vocês forem ler algum trabalho, algum artigo, o ideal é que ele seja escrito em logmar, porque fica mais fácil de fazer os cálculos. Então, imagina, por exemplo, um paciente ele foi submetido a um procedimento cirúrgico e saiu da visão dele de 20/80 para 20/20. Você fazer os cálculos usando essa notação de Snellen fica complicado. Quando a gente usa a notação do logmar, fica mais fácil isso. Cada letra ela vai corresponder a um determinado valor. Então, saber quanto piorou ou melhorou o paciente fica mais fácil em termos de análise estatística. E essas tabelas também elas sofrem várias variações, tá? Muito relacionadas com a quantidade de letras, né? Até a própria letra que é utilizada, ela pode facilitar também a leitura do paciente, tá? Então, assim, se vocês estiverem em algum local, pelo menos tentem estimar a visão do paciente. Por exemplo, o paciente chega para vocês falando que está com uma visão, que perdeu a visão do olho direito, né? E aí, está muito ruim a visão do olho direito. Por exemplo, um descolamento de retina, uma obstrução de veia central da retina, que são quadros graves,
eles costumam baixar muito a visão do paciente. Então, muitas vezes, o paciente ele não enxerga nem mesmo os dedos. Então, uma forma de você estimar, assim, ter uma ideia se a visão do paciente realmente está muito ruim, é mostrar os dedos para ele em determinada distância, né? Certa proximidade, 1 metro, e pedir para ele contar os dedos. Então, geralmente a gente fecha um olho, né? Geralmente a gente examina primeiro o olho direito. Então, a gente pede para ele fechar o olho esquerdo e aí mostra os dedos para ele. 1 dedo, 2 dedos, ou balança a mão, ou mostra a luz, tá? E muitas vezes nesses quadros mais graves, o paciente vai ter dificuldade mesmo em contar os dedos. Então, um descolamento de retina, muitas vezes ele não enxerga nada, às vezes vê o vulto, né? Ele vê a mão passando. Tá? Então, são formas mais grosseiras da gente estimar essa visão. Não é o ideal, mas pelo menos para que a gente tenha uma ideia. Um outro ponto é a motilidade ocular, né? Doutor, Oi? aqueles testes que tem em celular, por exemplo, aplicativos, a que distância a gente colocaria para que ele tenha uma certa... Geralmente a 33 centímetros. 33 centímetros. Mas geralmente nessas tabelas de celular, eles indicam lá, fazer a distância de tanto, mais ou menos. Geralmente, quando a gente vai medir a visão de perto, a distância é de 33 centímetros, que seria uma adição de mais 3, a adição máxima que a gente tem. Depois que a gente mediu a visão, a gente vai ver a motilidade ocular do paciente, né? Isso vai servir para várias coisas, né? Uma delas que vocês podem se deparar muito na urgência, são com as paralisias, né? Principalmente a paralisia do sexto, a paralisia do abducente, ou então a paralisia do terceiro, que é do óculo motor. Então, com o estudo da motilidade, vocês vão tentar estimar, por exemplo, qual musculatura está sendo comprometida, né? Então, se for do sexto, você vai estar comprometido o reto lateral. Se for do terceiro, aí o terceiro ele já pega vários músculos. Pega, por exemplo, o medial, o reto superior, o reto inferior. Então, você já pode ter um comprometimento maior na motilidade ocular extrínseca. Então, você pede para o paciente olhar para os vários pontos aqui. Então, para a direita, para cima e para a direita, para cima e para a esquerda, para baixo e para a direita, para baixo e para a esquerda. Cada posição dessa, ela vai determinar qual a musculatura está mais atingida. E a gente pode graduar isso. A gente pode graduar isso se aquele músculo ele está totalmente paralisado, por exemplo. Se for uma paralisia, uma paralisia completa do sexto, o paciente não vai conseguir olhar, não vai conseguir ter função, não vai conseguir abduzir o olho. Então, esse olho, quando ele tenta fazer a abdução, esse olho não vai. Né? Agora, a gente pode ter paresias, né? Então, esse olho esse olho consegue fazer o movimento, mas ele é um pouco limitado, tá? Então, a gente pode graduar isso também. Então, isso é muito importante quando a gente está falando das paralisias. É lógico também que nos estrabismos a gente vai ter esse comprometimento também, né? Mas aí é uma coisa mais específica e isso vocês talvez não vão analisar tanto na rotina do consultório de vocês. Agora as paralisias não, as paralisias geralmente de terceiro e sexto, elas são bem comuns. E estão muito relacionadas, elas são muito relacionadas com as pessoas que têm hipertensão e diabetes. Então, geralmente, são paralisias que vão melhorar. Por que o paciente queixa? O que vocês acham que ele vai chegar na urgência queixando? Por quê? Qual o motivo dele ir para a urgência? Visão dupla. Diplopia, né? Então, uma queixa muito comum para chegar no pronto-socorro é a queixa da diplopia. Então, ele vai falar que em determinada direção ele vai estar vendo duplo. Então, isso é que incomoda bastante ele. E na grande maioria das vezes, essa paralisia ela vai melhorar. Espontaneamente, esse paciente vai recuperar essa movimentação.
Então, muitas vezes, quando a diplopia está muito intensa, a gente até faz um tampão em um dos lados, para evitar que o paciente tenha diplopia, né? Então, bota um esparadrapozinho no óculos. Existem algumas situações que tem uns filtros que a gente coloca também no óculos, que poderia melhorar esse desvio, tá? Mas isso costuma melhorar e o paciente recupera a movimentação. Uma coisa muito importante de fazer o diagnóstico diferencial são com tumores ou aneurismas, né? Que eles também podem dar essas paralisias e aí são quadros mais graves, né? Geralmente, quando a gente está associado com tumores ou aneurismas, eles comprometem também o reflexo pupilar, tá? Então, por isso que é importante, junto com a motilidade ocular, a gente estudar também fazer a análise da pupila, né? Dos reflexos pupilares. Campo visual, né? Então, fazer o campo visual de confrontação. Pode ser grosseiro, mas a gente estima também. A gente faz essa estimativa de saber qual hemicampo do paciente está atingido. Então, por exemplo, se o paciente tem um descolamento de retina, muitas vezes um determinado hemicampo ele pode estar comprometido. Então, se ele tem um descolamento de retina, por exemplo, superior, o hemicampo dele inferior vai estar comprometido. Se ele tem, às vezes, uma oclusão de uma hemiveia, de um pedaço só da veia central da retina, muitas vezes só aquele hemicampo contralateral que também vai estar comprometido. Muitas vezes, em tumores quiasmáticos, a gente vai ter comprometimento só de um determinado setor do campo visual, tá? Então, assim, é extremamente importante a gente fazer esse campo visual de confrontação. Então, a gente fica de frente com o paciente, a gente fecha o olho que está contralateral ao outro e vai mostrando para o paciente os dedos em determinado campo de visão, né? Muito importante que a gente consiga observar, né? Então, você tem que estar observando, você tem que estar vendo também os seus dedos, para que o paciente também possa informar com precisão isso, tá? É lógico que quando a gente desconfia que a gente tem essas lesões de campo visual, que a gente proceda com o campo visual computadorizado ou com o campo visual manual. O campo visual manual praticamente que a gente chama cinético, a gente praticamente hoje não faz ele mais, tá? Ele é um campo que realmente pega uma área maior, mas ele é mais trabalhoso de ser feito. Então, praticamente hoje a gente só trabalha com o campo visual estático, que é o campo visual computadorizado. Ele é um campo visual mais reprodutível, né? A gente tem parâmetros para saber se aquele exame é ou não confiável e é o que o oftalmologista acaba utilizando mais na sua rotina clínica. Exame pupilar, extremamente importante, pessoal, extremamente importante. E sempre lembrar, porque em determinado momento a gente vai dilatar o olho desse paciente. Então, não é incomum, por exemplo, não é incomum, às vezes, tá lá naquela coisa de atender e aí, de repente, o paciente chega com queixão de baixa de visão e fala, vamos dilatar para ver como é que tá. E aí você vai lá, pinga o colírio e depois, esqueci. Era para ter testado os reflexos pupilares. Então, sempre, antes de dilatar o paciente para ver um fundo de olho, por exemplo, testar os reflexos pupilares, tá? Por quê? Pode ser que o paciente, em alguma situação, o paciente esteja simulando. Um dos diagnósticos de baixa visual é a simulação. Então, o paciente tá simulando aquela baixa visual. E se, por exemplo, o paciente tem uma oclusão de artéria central da retina, chega para vocês, acordei e não estou enxergando desse olho direito. A visão está muito ruim, estou enxergando praticamente só o vulto, só o movimento de mão. E aí você vai lá e testa, faz o reflexo pupilar. E os reflexos estão normais, então a chance
a chance daquele paciente estar simulando pode ser grande, principalmente se você mede lá uma acuidade visual bem baixa. Quadro oposto, pacientes com esclerose múltipla, às vezes eles podem cursar com neurite retrobulbar. Então, o paciente pode chegar para você queixando de baixa de visão, né? Você, por exemplo, não fez o teste dos reflexos pupilar e aí fez o exame do paciente, ele tem baixa de visão, mas você faz o exame do fundo de olho completamente normal. E aí você vai ficar, poxa, o paciente está simulando. Se você tivesse feito o reflexo pupilar dele, o reflexo pupilar poderia estar normal, você vê o fundo de olho normal, e aí você inferir que ele pode ter uma neurite retrobulbar, né? Que aí você só vai, às vezes, fazer diagnóstico com a ressonância, tá? Então, você testa o fotomotor direto, né? Você ilumina a pupila e a área pupilar, e o fotomotor, o reflexo consensual, o fotomotor indireto, né? Então, você ilumina o olho contralateral e vê a resposta no olho em que você, no outro olho. E aí você faz também o reflexo alternado, né? E tudo isso para você avaliar uma coisa que a gente chama de DPAR, defeito pupilar aferente relativo. Então, quando o paciente tem, por exemplo, um descolamento de retina, aquele olho ele vai ele vai apresentar DPAR, tá? O defeito pupilar aferente relativo. E aí você vai fazer com que você infira que antes de dilatar que realmente aquele olho está tendo algum problema, tá? Então sempre lembrem de analisarem, ver se o olho tem defeito pupilar aferente relativo, DPAR. Uma outra coisa, às vezes, que aparece também são as anisocorias, né? Que é uma pupila, às vezes, maior do que a outra. Muitas vezes a gente tem que fazer determinados testes para poder reconhecer isso. Então, por exemplo, tem na síndrome de Horner, a gente pode ter essas anisocorias, umas melhoram no escuro, outras não. Então, tudo isso vocês têm também que analisar, tá? A diferença entre uma pupila e outra. Sempre lembrar, às vezes, que os pacientes também eles trocam os colírios, tá? Não é incomum a gente, às vezes, no consultório, pegar paciente que estava usando, ou então tem alguém em casa que utilizou, por exemplo, um colírio para dilatar, um midriacil, atropina, estava tratando alguma doença oftalmológica, e aí deixou aquele colírio lá, e a pessoa às vezes teve alguma irritação, e fala, vou usar esse colírio, e pinga o colírio. E às vezes chega na emergência com a pupila dilatada, mas por quê? Porque usou um colírio errado. Então, lembrar que a gente pode ter essas alterações pupilares por uso de fármacos, né? Por uso de colírios de forma inadequada. Pronto. E aí, seguindo, a gente vai fazer o exame das pálpebras, né? Muito importante também por conta dessas paralisias. Então, a paralisia do terceiro, ela pode cursar com pitose, tá? Então, ela pode cursar com pitose. E essa pitose, muitas vezes, ela vai estar acompanhada também com alterações da motilidade extrínseca ocular. Ainda na pálpebra, a gente tem lesões que podem acometer a pálpebra, né? Então, é sempre muito importante. Então, no consultório de vocês, a gente pode pegar o ordéulo, né? O tersol, o ordéulo, que é o pessoal costuma chamar de tersol. Só um instantinho, pessoal. Pronto,
Era uma pequena batendo na porta ali. Então, ó, voltando, então a gente tem lesões na pálpebra que a gente tem que procurar para essas lesões. Então, uma muito comum que vocês podem pegar no consultório é o ordéolo, que o pessoal comumente chama de terçol, e quando ele se insiste, ele vira um calásio, né? Então, são aquela bolinha, aquele carocinho que o paciente vai chegar mostrando para você. Então, você vai lá, você consegue fazer a inspeção, muitas vezes você consegue palpar, você consegue ver, muitas vezes consegue até tratar, né? Então essa é a outro ponto, né, que vocês têm que ficar bem de olho é na questão da diferenciar. Muitas vezes a gente tem dificuldade em diferenciar se a gente está tendo uma pitose, né? Se a gente está tendo desculpa, se a gente está tendo uma proptose, a gente fica na dúvida se aquele olho ele está mais para fora, um determinado olho, ou se um outro olho ele está com uma pequena pitose que faz com que simule um enoftalmo, quer dizer, como se fosse o olho um pouco mais para dentro. Isso às vezes confunde um pouquinho a gente. E essas medidas elas podem ser importantes para que a gente consiga diferenciar. O que vocês podem pegar também, como a gente mostrou lá naquela primeira figura, em relação à pálpebra, é a presença da celulite, que ela pode ser de dois tipos, né? Então a gente vai ter essa inflamação da pálpebra inicial, que a gente às vezes evolui com a gente chama de celulite pré-septal, né? Às vezes o paciente tem um trauma, uma picada de inseto, então a gente forma essa celulite pré-septal. E quando aquilo evolui, a gente pode ter uma celulite orbitária, um quadro bem grave, às vezes o paciente tem que internar, né? Às vezes acumula secreção e precisa ser drenado, né? Então, é um quadro também comum de vocês poderem pegar na urgência, são esses quadros de celulite, tanto a pré-septal como a celulite orbitária, tá? Um outro quadro também que a gente tem que examinar, tem que ficar de olho nas pálpebras, é em relação às proptoses, né? E principalmente aí, tanto Graves, a gente pode ter quadros aí de proptose, como também as fístulas carótido-cavernosas, elas também podem cursar com proptose, tá? Então, é importante então que vocês observem que fazer esse exame topográfico, esse exame por etapas, que aí a gente consegue fechar um determinado diagnóstico ou abrir um leque aí para diagnósticos diferenciais. Ainda manipulando as pálpebras, outra coisa importante é que vocês possam everter essa pálpebra. Aprendam a everter. Então, às vezes o paciente chega lá de moto, né? Ah, estava andando de moto e aí bateu alguma coisa no meu olho, já lavei, e ainda continua arranhando aqui. E aí, às vezes, quando você everte a pálpebra dele, você com a luz mesmo, você consegue ver lá uma asinha de um inseto, um corpo estranho, e você consegue retirar com um cotonete ou com agulha, se estiver um pouquinho mais preso, você vai lá com a agulha e consegue remover, tá? Então, isso é quando a gente está abordando a pálpebra. Esse aqui é um instrumento chamado exoftalmômetro de Hertel, tá? É uma coisa mais especializada mesmo, geralmente só quem trabalha com plástico ocular é que utiliza para fazer essas medidas de exoftalmometria, né? Saber se realmente o olho está mais proptótico. E aí a gente tem essas outras alterações, né, no posicionamento palpebral. Então a gente tem às vezes a pálpebra virada para dentro. Isso o paciente idoso pode chegar queixando para você, né, um entrópio involucional ou um ectrópio actínico, né? O paciente às vezes no interior que pega muito sol, fica aquela pele fibrosada e muitas vezes essa pele da pálpebra, a pálpebra inferior, ela everte, né? E fica exposta e fica irritando o paciente, tá? Chantelasma, tumores, né? Chamar muito a atenção em relação a esse exame da pálpebra também, que é
o lagoftalmo, né? Então, às vezes, nas paralisias também, as paralisias faciais, elas costumam cursar com o lagoftalmo. E é muito importante a gente ver, a gente orientar esse paciente a não deixar esse olho exposto. Por quê? Porque esse paciente pode evoluir com a ceratite de exposição, uma úlcera de exposição, tá? Então, orientar sempre a lubrificação, né, com colírios, com géis, fazer câmara úmida, que a gente chama, né, às vezes a gente mantém uma conchinha protetora com uma gás umedecida que faz com que a gente mantenha a umidade, uma umidade mais elevada ao redor daquele olho para que ele não resseque. Essas paralisias faciais, elas costumam também evoluir bem. Às vezes o paciente recupera esse movimento de fechar o olho. Em algumas situações, quando isso não recupera, aí a gente às vezes coloca um um peso de ouro na pálpebra do paciente para que esse olho não fique tão exposto. Ou de forma mais aguda, quando a gente está com exposição muito grande, a gente faz uma tarsorrafia. A gente vai lá e cirurgicamente fecha essa pálpebra para que esse olho não fique exposto. Vocês que vão para a UTI também, trabalhar em UTI, muito cuidado também com os pacientes de UTI, né? Esses pacientes, às vezes, eles ficam com a exposição, né, da córnea, e aí a gente pode ter esses quadros de úlcera de reexposição, que muitas vezes é um quadro até não infeccioso, mas às vezes acaba evoluindo para o quadro infeccioso porque fica arrastado, não trata, não observa, e acaba evoluindo mal muitas vezes porque não observou esse cuidado com a pálpebra do paciente, tá? E aí, antes de a gente examinar o bulbo ocular, a gente pode fazer também, ter uma estimativa da pressão, né? Da pressão ocular do paciente, né? Então, é aquela senhorinha que vai chegar 1h da manhã com o paninho, falando que o olho está doendo muito, que vomitou, que a visão está ruim. Então, vocês podem estar diante de quê? De um quadro de glaucoma agudo, né? Um quadro de glaucoma agudo. E aí, como é que vocês vão poder estimar isso? Vocês lembram que no glaucoma agudo, a gente tem um olho pétreo, o olho é duro. Então, na tonometria bidigital, com os dois indicadores, pedindo para o paciente olhar para baixo, você vai lá e comprime o bulbo ocular. E tem uma ideia de como está a pressão naquele olho. Então, geralmente, diante desses quadros de glaucoma agudo, a pressão geralmente está em torno de 60, 50. Então, o olho fica realmente muito duro, o olho fica pétreo. E aí a gente pode realmente aí fazer o diagnóstico diferencial com uma crise de glaucoma agudo, e comparando com o outro olho, né? É lógico que o oftalmologista, assim, aí vai utilizar o tonômetro de Goldman, né? Quando não pode, a gente tem tonômetros portáteis também, como o tonômetro de Perkins, que a gente aí sim, vai fazer realmente uma medida mais quantitativa da pressão intraocular. E aí a gente passa para o exame da superfície ocular, né? Então, por exemplo, nesse quadro aqui, a gente tem uma hemorragia subconjuntival ou hiposfagma, muito comum da gente pegar do paciente às vezes chegar apavorado no pronto-socorro achando que tem um derrame na cabeça, porque sangrou o olho dele, né? Mas aí a gente faz, é uma ectoscopia mesmo, vocês podem fazer com a lanterninha do celular. Então a gente tem uma ideia de quê? A gente tem uma ideia da conjuntiva, né? A gente tem uma ideia da conjuntiva. O que está debaixo da conjuntiva é o quê? É a episclera, depois vem a esclera, né? A gente tem a região do limbo, que é essa transição esclera-córnea. A gente tem a córnea, que é o nosso vidro do relógio, né? E aí tem, atrás da córnea, a gente tem a câmara anterior, né? Que é a separação aí entre a córnea e a íris cristalina. Então, aí depois vem a íris, que é a parte colorida do nosso olho, e a área pupilar aí que vai estar inserida aí também o cristalino, tá?
Então, com uma lanterninha, vocês conseguem ter uma noção de como que está essa superfície. Então, se o paciente queixa de conjuntivite, a gente vai ter uma superfície ocular hiperemiada, com secreção, né? Se a gente tem uma esclerite, a gente vai ter essa área que mais esbranquiçada, ela vai estar mais avermelhada, né? Às vezes essa vermelhidão é uma vermelhidão até localizada, chama esclerite, tá? Aí a gente pode ter alterações como, por exemplo, um pterígio, a gente pode ter inflamações da córnea que evolui com vascularização da córnea. Então, tudo isso a gente pode suspeitar fazendo essa ectoscopia. Se o paciente, às vezes, tem um trauma muito grave, por exemplo, fala para você que estava jogando bola e aí tomou uma bolada no olho e não está enxergando nada daquele olho. Como é que vocês podem suspeitar que houve alguma alteração? Na ectoscopia, por exemplo. Aqui um caso de ifema. O ifema que é o acúmulo de sangue na câmara anterior. Então, vejam que na ectoscopia vocês podem perceber que tem um acúmulo de sangue na câmara anterior, formando aqui um ifema. Tá? Se o paciente é usuário de lente de contato, por exemplo, chega para vocês falando que usa lente de contato, que viajou e aí não levou o estojinho, não trocou, passou aquela viagem toda usando a lente, tomou banho de praia e chega para vocês lá na urgência com esse quadro aqui. Ó. Então, vocês veem que ele tem uma alteração onde? Na córnea. Uma área esbranquiçada na córnea. Vocês vão suspeitar de que isso seja uma úlcera de córnea. Tá? Uma úlcera de córnea aqui que formou esse nível que a gente chama de hipópio. Né? Hipópio. Então, a partir daí, a gente estima que alteração aquele paciente possa ter, mesmo sem utilizar a lâmpada de fenda, né? O biomicroscópio, que vocês não vão ter acesso a ele. E aí a gente... Doutor. Oi? Pode falar. Agora que eu percebi, tá sendo gravado, né, a reunião? Tá sim. É porque uma outra pessoa acaba caindo aqui porque tá oscilando a internet, aí só para avisar que quando terminar eu vou colocar no YouTube, porque umas 3 pessoas caíram, aí depois voltou uma, mas não conseguiu voltar outra. O carro da internet mesmo tá oscilando, a energia. Tá ótimo. Pronto. Então, ó, a gente consegue ter uma estimativa de como uma estimativa de a gente fazer os nossos diagnósticos diferenciais, né? Pelo menos para a gente fazer um diagnóstico topográfico. Então, se o paciente chega queixando de baixa acuidade visual e vocês examinam e notam a presença desse ifema, então, realmente tem fundamento a baixa de visão daquele paciente. Se vocês examinam o paciente queixa de baixa de visão, mas na superfície vocês não encontram nada, então aquele paciente provavelmente vai ter o quê? Vai ter uma alteração no polo posterior. Né? E aí a gente vai prosseguir com o nosso exame. E a gente pode olhar ainda lesões do cristalino e da íris. Então, a gente pode ter algumas alterações da cor da íris. Né? Tem paciente que queixa, né? A gente chama isso de heterocromia da íris, né? A diferença da cor de uma íris para outra. O paciente pode queixar também que está nascendo um sinal na parte colorida do olho, né? Está nascendo um névos, que a gente às vezes precisa acompanhar esse névos. E o mais comum são alterações no cristalino mesmo, né? Principalmente catarata. Quando essa catarata ela é mais importante. Então, assim, a gente tem graus de catarata, né? Então, a gente às vezes tem cataratas que acontecem na parte mais de trás do cristalino, que a gente chama de catarata subcapsular posterior, que a gente às vezes não vai conseguir examiná-la, a gente não vai conseguir notar. Mas cataratas mais importantes, cataratas mais densas, a gente pode conseguir examinar sim. A gente pode conseguir ver sim na ectoscopia, principalmente essas cataratas mais brancas, que chamam mais a atenção da gente. Tá? Ou em casos mais graves também, principalmente em traumas mais intensos, por exemplo, uma bolada, um soco, um acidente de trânsito,
a gente pode ter também uma ectopia desse cristalino, né? Então, vocês podem observar que esse cristalino, muitas vezes, ele se deslocou, seja para a parte anterior do olho, para a câmara anterior do olho, seja lá para trás. A gente, às vezes, quando o cristalino, ele luxa, a gente tem uma luxação do cristalino, muitas vezes você vai ver a íris, ela tem um balançado diferente, um balançado mais mole, que a gente pode ver isso também na ectoscopia. Tá? E aí, por fim, a gente foi prosseguindo. Então, a gente mediu a visão do paciente, a gente fez o exame dele de motilidade, fez campo visual, testou pupila, fez a tonometria bidigital, viu a superfície do olho, viu o cristalino, não encontrou nada, e a gente vai lá para o polo posterior, tá? Hoje, com a pandemia, está bem complexo você acabar utilizando aí a oftalmoscopia direta, né? Esse contato face a face, agora ele está bem complicado. Daí a nossa proteção como oftalmologista de utilizarmos a oftalmoscopia binocular, que a gente consegue manter uma certa distância com o paciente. Mas, em situações normais, que ele certamente voltaremos, vocês podem utilizar o oftalmoscópio direto, né? Esse oftalmoscópio direto, ele tem algumas outras funções, como, por exemplo, servir como a própria lanterna, ele tem uma luzinha, o azul, se você tiver a fluoresceína, você pode utilizá-la para corar a córnea, fazer um exame da superfície do olho. E aí a função principal dele é realmente fazer esse exame do fundo do olho, né? Fazer a oftalmoscopia direta. A gente sabe que é um exame que tem suas vantagens e desvantagens, é um exame prático, mas que é um exame monocular. Então a gente não tem ideia de estereopsia, a gente não tem estereopsia com esse exame. A gente tem uma imagem muito ampliada, né? A gente tem uma imagem muito grande, então a gente vê o nervo muito grande, a gente vê o vaso muito grande, e por conta disso a gente tem um campo de visão restrito, tá? Ao contrário da oftalmoscopia binocular indireta, a gente tem um campo de visão grande. Ou mesmo utilizando a biomicroscopia de fundo, então a lâmpada de fenda com o auxílio de uma lente. A gente também consegue ter uma noção maior do fundo do olho. Com a oftalmoscopia direta, a gente não consegue ver muito bem a periferia. Muitas vezes a gente até pede para o paciente mudar um pouco a mirada, o olhar, para a gente tentar ver um pouquinho mais a média periferia, mas é mais complicado. Então, realmente é um exame para a gente ver polo posterior, principalmente o nervo e o nervo, a mácula, os vasos ali do polo posterior. Muitas vezes você quer afastar o quê? Você quer afastar uma hipertensão intracraniana com papiledema, você quer afastar uma neurite, né? Uma noia, neuropatia óptica isquêmica, que é muito comum também. Você quer afastar um paciente que tem retinopatia diabética. Então, tudo isso é para que serve a oftalmoscopia direta. Tá? Eu acho que é isso então, pessoal. Foi uma passagem rápida aí para que vocês tenham essa noção desse exame topográfico para vocês, né? Esse exame topográfico é para ser feito na urgência, rápido mesmo, utilizando ali o celular e muitas vezes aí para ver o fundo do olho realmente o oftalmoscópio direto. Já vi realmente essas adaptações, você faz alguma adaptação com as capinhas para que você consiga fazer uma oftalmoscopia direta com o celular, tá? É uma opção também. Tá bom, Certo. Obrigado, pessoal? professor. Obrigado, professor. Tudo certo. Só um outro pessoal que acabou caindo uma vez ou outra durante a transmissão, mas eu vou colocar no YouTube, aí fica tudo tranquilo. Certo. Aí eu acho que é isso, né? A gente combina a próxima aula daqui a 15 dias. No caso, a gente vê o tema do abril marrom, Tá bom. principalmente, né? Uhum.
E vamos para frente aí. Pronto, aí eu vou encerrar e aí a gente pode pôr no YouTube, né? Uhum. Aí a gente vai alimentando lá. Eu já posso colocar, inclusive, que não chegou a faltar energia. Tá bom. Tá. Alguma Valeu, pessoal. dúvida, pessoal? Tranquilo? Me perguntar alguma coisa? Nossa, o pessoal tá. Então tá bom. Tá. Ótimo aí. Vamos lá, vamos seguindo aí, pessoal. Um abraço aí para vocês. Tchau. Tchau.